Esse é mais um react do Crônicas da Bola, então vamos lá no canal do nosso querido Eurofute e ver o vídeo Cláusulas Bizarras. Eu vi que saiu esse vídeo e eu fiquei muito curioso e queria reagir junto com vocês, vamos lá. Denúncia! Um clube inglês cortou a liberdade de um jogador contra a vontade dele. Pois é, eles fizeram essa maldade através de uma cláusula bizarra no contrato do atleta. E eu te convido a acompanhar comigo essa história gravíssima e outras bizarras de contratos curiosos aí no futebol, tá? Tem muita coisa boa, alguns aqui não dá nem pra acreditar que é verdade. A gente começa com um cidadão chamado Stefan Schwarz, que estava se transferindo do Valência para o Sunderland em 1999. Até aí tudo bem, só que aí na hora de assinar o novo contrato com os Black Cats, de repente o clube colocou uma cláusula que proibia o homem de ir para o espaço. Cara, é até normal clubes incluírem cláusulas que proíbam os jogadores de fazerem atividades perigosas, né? O jogador não pode andar de moto, né? Não pode, não pode. Não pode ir no parque de diversão? Irmão, não pode, é risco. Tudo que tem risco de vidas não pode. Pra evitar, por exemplo, aquele caso do Neuer, que nas férias lá do Bayern de Munique foi esquiar, quebrou a perna e acabou perdendo ali uma temporada toda, né? Mas qual a chance de um jogador de Rapaziada, pra quem não sabe, aquilo ali é realmente muito comum. Você pode ver várias entrevistas de jogadores que você acha. Se procurar na internet aí, tem umas cláusulas assim, tipo, não dá pra cara ficar se arriscando a vida, o instrumento dele, de trabalho, é o corpo dele, pô. O clube já paga uma fortuna de salário pro cara ficar brincando aí, quebrar a perna, quebrar a mão. Não dá, cara, não tem condição. Quem não lembra daquele do Adriano queimando o pé lá, o calcanhar lá numa lâmpada no quintal? Aquilo foi bizarro, pô, lá no Flamengo. futebol realmente viajar pro espaço sideral. O pior é que até fazia sentido, porque assim como eu, e com certeza alguns de vocês, o Schwarz tinha ali uma curiosidade absurda com o espaço. O cara olhava de noite pra lua e se via pousando lá. Ele queria pisar em Marte. Ele queria viajar entre galáxias e conhecer os limites do universo. E eu viajei um pouco aqui, mas sim, ele queria ir pro espaço através de voos comerciais. Igual hoje já tem meio que tipo turismo espacial, onde os ricaços vão lá, dão um pulinho de 5 minutos na órbita terrestre e depois voltam, mais ou menos como fez a Katy Perry esses dias aí. Então, esse jogador queria fazer isso, tá? Uma pessoa próxima a esse atleta parece que queria reservar já uma vaga num voo desses aí pro espaço. Portanto, o CEO do Sunderland na época, o John Flicking, ficou preocupado com a situação e botou no contrato do cara uma cláusula que forçaria o rompimento imediato caso ele fosse pro espaço. Não, gente, isso aqui é bizarro, né, cara? Como que... Cara, o cara era tão fissurado assim com o espaço que precisava de um contrato pra isso, já não parecia meio óbvio que o cara não ia conseguir. Olha que absurdo, cara. Uma oportunidade única na vida. E a confiança na NASA e nos serviços espaciais aí, hein, dona Inglaterra? Caraca. Só porque é dos Estados Unidos, né? Uma chance de viver uma experiência surreal, mas não. Melhor tomar porrada de um monte de caneleiro, sei lá, do Bradford, num sábado ao meio-dia. Eu preferia ir pra lua, né, com todo respeito aí. Mas é aqui que essa história fica ainda mais bizarra, porque você pode ter pensado, bom, o Stefan Schwarz talvez tinha ali algum tipo de formação acadêmica, o cara era um estudioso, era um astronauta nas horas vagas. Não, o interesse dele de entrar num foguete é só porque ele viu um filme do 007 onde o James Bond ia pro espaço. Aí ele comentou com o empresário, e o empresário, ao invés de falar, não, cara, isso é loucura, foca no futebol, o empresário falou, porra, vamos lá. Acontece que na época, na virada do século ali, muita gente achava que com o avanço rápido da tecnologia, seria possível ir em voos comerciais pro espaço já com frequência, assim, a partir de 2002, que a gente sabe que nunca aconteceu. Até hoje é um grupo extremamente seleto de pessoas que consegue dar um pulinho no espaço por diversão, só gente realmente podre de rica. Então, olhando pra trás, hoje em dia, a gente pode ver que um mero jogador do Sunderland tava simplesmente viajando. Então essa cláusula no contrato dele foi apenas um mal entendido e um sonho febril completamente descabido desse camarada Schwarz. Sonho febril, coitado do cara. Tá, não poder voar pro espaço é uma coisa bem esquisita, maluca e rara, né? Agora imagina uma cláusula pra você não voar de avião mesmo. E nesse caso foi o próprio jogador que pediu. Exatamente, o Dennis Bergkamp foi um craque holandês extremamente subestimado. Ele era classudo como poucos na história, um jogador extremamente técnico e elegante que só conseguia fazer gol se fosse bonito.
Quando o homem estava em campo, ele era corajoso e ousado, mas nem sempre ele conseguia participar de todas as partidas, porque chegar em determinados jogos era algo mais difícil para ele. Cara, eu sei da história desse cara, ele é um dos caras que eu comecei a acompanhar na época quando eu comecei a ver futebol internacional, né, fora aqui do Brasil. E tinha essa história mesmo, né, que ele quando jogava na Europa, né, obviamente, ele ia tudo de trem, de carro, de ônibus. Tipo assim, o cara não gostava de pegar avião mesmo. Isso porque o Bergkamp tinha uma condição chamada aviofobia, que é basicamente o medo de viajar de avião. E no caso dele não era só medo, era pavor mesmo, tá? E até por isso ele ficou conhecido como o holandês não voador. Ali nos anos de 94 e 95, o Bergkamp foi desenvolvendo esse medo ao longo do tempo, até chegar num ponto em que só de pensar no voo que ele tinha que pegar no dia seguinte, ele já começava a suar frio e não conseguia nem dormir, de tão desesperado que ele ficava. Então, quando ele se transferiu pro Arsenal em 95, ele assinou o contrato com uma condição, que ele não fosse obrigado a viajar de avião. O Arsenal foi legal com a situação do cara, entendeu e assinou mesmo assim, mas com uma condição também, que ele receberia 10% a menos de salário por causa disso. Pro Bergkamp foi super tranquilo, ele nem pensou duas vezes, né, antes de assinar, mas você pode ficar pensando, beleza, quando o Arsenal jogava em casa, pra ele era tranquilo, ia de carro ali de ônibus pro estádio. Mas e quando o Arsenal tinha que viajar pra enfrentar outros times da Inglaterra ou até de outros países, né? Bom, geralmente quando o Arsenal precisava voar, o Bergkamp tentava encontrar uma outra rota que ele pudesse fazer ou de carro ou de trem, e quando não dava, ele simplesmente não ia. Então tem jogos da Champions, fora de casa, por exemplo, em que o Arsenal jogou direitinho, mas sem o Bergkamp, que simplesmente não foi. E muitos podem se perguntar, pô, será que vale a pena contar com um jogador que tem essa situação, né? É complicado não poder ter ele no time em vários momentos, mas bicho, no final das contas o Bergkamp ficou 11 anos no Arsenal, fez mais de 400 jogos pelo time, marcou gols lendários, empilhou títulos, foi peça fundamental da única equipe da história a vencer a Premier League de forma invicta e tem uma estátua na frente do Emirates. Então, acho que valeu só um pouquinho a pena, né? Cara, ele era muito bom, tipo assim, e aí era raros os jogos que ele faltava. Não é que o cara ficava faltando todo jogo só porque não pegava avião. Cara, ele ia quase todos os jogos, era em condições raras, assim, que não tinha como chegar a tempo de outros meios terrestres, que não dava, mas assim, a Europa é micro. Dificilmente jogava fora da Europa, né? Só quando, por exemplo, tinha alguma coisa da seleção, assim, mas a maioria dos jogos da Europa é, tipo, cabe quantas Europas dentro do Brasil? Não dá nem pra comparar. Aqui não ia dar certo. Por falar em Arsenal, o próximo caso envolve eles, porque em 2013 o clube resolveu fazer uma brincadeirinha que não pegou muito bem. Basicamente, naquela época, o Luizito Soares já estava torando pelo Liverpool e o Arsenal queria ele. Foi lá e ofereceu 40 milhões e uma libra. Não foi 41 milhões, não foi 40 milhões e 1.000 libras. Não, foi 40 milhões e uma libra, né? Bizarro, um valor assim que não tem porquê tu fazer isso. Acontece que o Arsenal achava que o Luizito Soares tinha uma cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de libras e que, portanto, esse valor de 40 milhões mais uma libra ativaria automaticamente a rescisão e eles poderiam negociar com o uruguaio, certo? Só que eles estavam errados, a cláusula não era assim. Na verdade, a cláusula no contrato do Luizito Soares falava que o clube, o Liverpool, tinha que avisar ele se viesse uma proposta acima de 40 milhões de libras, mas não que o clube tinha que aceitar a proposta. Ou seja, o Arsenal estava mal informado e a reação do Liverpool veio em dose tripla. Primeiramente, eles não aceitaram a oferta pelo Luizito, é óbvio. Segundamente, o dono do Liverpool, o John Henry, deu uma tuitada violenta que entrou para os livros de história. O que vocês acham que eles estão fumando lá no Emirates? Tuitada histórica. Twitter com esse nome já nem existe mais, mas ninguém chama o X de X, né? Então, beleza, vou dar uma Xizada aqui, não tem como, né? Vocês acham que eles estão fumando? Chamou os caras de drogado, mano. E terceiramente, a parte mais bizarra. Quando o Liverpool contrata o Roberto Firmino em 2015, eles colocaram uma cláusula de rescisão no contrato do
Firmino antes dos dentes de tecla de piano. Brasileiro, 82 milhões de libras. Mas com um detalhe, essa cláusula não valia pro Arsenal. Exatamente qualquer clube poderia ativar a rescisão. Só o Arsenal que não. Ou seja, a diretoria do Liverpool ficou tão ofendida com aquela proposta pelo Suárez 2 anos antes, que eles meteram essa aí só de vingancinha. Curiosamente, esses dois clubes quase nunca negociam entre si. A gente buscou um levantamento do Transfer Market que diz que desde 1991, apenas um jogador do time profissional mudou de um clube para o outro. Foi o Oxlade-Chamberlain indo pro Liverpool em 2017. Então o Liverpool queria basicamente fazer com que o Firmino nunca fosse pro Arsenal, né? Mas você sabia que esse tipo de cláusula proibitiva, bem específica assim, não é tão incomum? Isso porque a transferência recente do Osimhen pro Galatasaray foi bombástica por ser a mais cara da história do futebol turco por muita vantagem, né? Mas um detalhe que passou despercebido foi algo incluído na negociação entre Galatasaray e Napoli, que diz que o Victor Osimhen não pode ser negociado de volta com nenhum clube italiano por 2 anos. E pro Osimhen, acredito que tudo bem, porque o patamar que ele atingiu, creio que hoje nenhum clube italiano pode pagar por ele, né? Na janela de transferência da temporada 25-26, a contratação mais cara do futebol italiano foi cerca de meio Osimhen, porém tem um detalhe, pela lei assim, meio que tu não pode proibir um jogador de jogar onde ele quiser, né? Então não é que a cláusula é proibitiva, que ela impede legalmente, né? O fato é que o Napoli botou uma cláusula lá, que se o Galatasaray quiser vender o Osimhen para um clube italiano, nos próximos 2 anos tem que pagar uma multa. E aqui as fontes divergem um pouco, mas tem quem chega a dizer que o Galatasaray teria que pagar o dobro do valor da transferência pro Napoli. É porque pode ser muito bem usado como ponte, né? Imagina, você vende um cara que jogou muito no Napoli, né? Que é o caso dele, assim. Ele tá no nível muito acima pro futebol turco, inclusive. O Galatasaray montou um super time, né? Tá vindo de anos ali com construção de um timaço, né? Tentando criar uma dinastia na Turquia, né? Depois de bons momentos do Fenerbahçe lá na época do Alex. E aí imagina se tomar uma rasteira dessa, né? Tipo, só usar como ponte o Galatasaray e daí de repente voltar para um Juventus da vida. Imagina, a torcida do Napoli bota fogo na cidade, cara, no país. Como compensação, ou seja, vendeu por 100, paga 200 pro Napoli. Em outras palavras, nunca vai acontecer, né? Isso me lembrou aquela época em que o Giovani dos Santos acabou saindo para um clube chinês com uma cláusula no contrato que impedia ele de voltar para um clube brasileiro que não fosse o Peixe. Acontece que, como a gente explicou, não tem como proibir o jogador de assinar com o clube. O que eles podem ali no máximo é colocar uma multa caso fechassem um contrato. O Santos obviamente não sabia disso. E aí quando o Giovani volta pro Brasil, ele volta para jogar no Flamengo. O presidente do Santos fica pistola, diz que vai entrar na justiça, mas nenhum juiz validaria aquela cláusula, nenhum concordaria em proibir um profissional de assinar com o clube que ele quiser, então acabou ficando por isso mesmo e o Giovani jogou no Flamengo e também a passagem dele por lá não deu certo. Outra coisa que não deu certo, você foi bem simpático, né? Horroroso. Era impossível proibir, era o Romário de ir pra balada. Dentro ou fora de campo, o Baixola ali, né, vivia a vida intensamente, digamos assim. E isso se traduziu na carreira dele, né? Inclusive tem esse período onde ele tava voando no Barcelona, aí no seu auge resolve voltar pro Brasil, aí não para de meter gol pelo Flamengo. Aí ele quer voltar pra Europa, vai pro Valência, aí depois volta emprestado pro Flamengo, e aí volta pro Valência mais uma vez. Uma doideira completa essa parte da carreira dele, porém essa segunda passagem pelo Valência tem um detalhe importante. Ele volta em 97 a pedido do novo treinador Jorge Valdano, que era bem relax com ele, com direito a uma cláusula que liberava o baixinho pra dar os seus rolês noturnos quando defendia o time, né? Vida boa demais, literalmente, segundo Valdano, tava no contrato que ele podia sair sem ser incomodado. A noite me encanta e quando não saio não marco. E o Romário era aquela coisa, ele saía, né, fazia festa, tomava umas, com certeza. Só que quando ele entrava em campo ele resolvia. Aí alguns técnicos não gostavam do comportamento dele, né, que não era compatível ali com um atleta profissional, porém outros não ligavam, desde que ele metesse gol dentro de campo, dane-se, né, e era o caso do Valdano. Acontece que o Valdano foi demitido logo depois, e o Valência contratou então o nosso queridíssimo Cláudio Ranieri, que era da escola aragonês de tolerância zero, não apoiava as atitudes do baixinho, acabou brigando com o Romário e assim ele mais uma vez volta pro Flamengo.
Cara, a gente tem na lembrança aí o Romário, né? Um cara muito artilheiro, né? Jogou muito, um dos gênios aí da bola, um dos melhores jogadores brasileiros aí de todos os tempos, cara, mas você pensa, você consegue imaginar isso hoje em dia? Não tem como. Cara, e ainda mais essa época ali que o cara saiu do Barcelona, vai pro Flamengo, daí vai pro Valência, daí volta pro Flamengo, vai pro Valência, daí depois vai pro Vasco, e daí depois vai pro Fluminense, aí depois volta pro Vasco e vai pro Catar. Cara, é um tipo de carreira de jogador, se você for olhar o currículo dele ali, depois dos anos 2000, ali 97, 98 pra frente, que, cara, ele meteu muito gol, chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, com 40 anos no final da carreira, mas é uma gestão de carreira muito, muito feia, assim, sabe? E, tipo, sem querer desmerecer, lógico, não tem como, o cara é um gênio, mas a gestão de carreira ali, de repente, de fazer história num só clube, ou, tipo, ou na Europa, ou, sei lá, pega a camisa do Vasco ou do Flamengo e se dedica 100% ali, né? Pô, eu acho que seria muito maior do que foi, inclusive, né? Mesmo com todos esses problemas, ainda assim, o cara era tão bom que ele conseguiu superar, né? Conseguiu superar a noitada, a não preparação física, depois de certa idade, enfim. Ainda no final de 97. Sobre esse momento, o Romário deu uma declaração linda, realmente poética, que deixa todos nós emocionados. Na minha vida privada, eu faço o que bem entender. E quem não gosta, que se f... Isso aí que o Neymar tem vontade de falar, né, em público, mas é ponderado. O Romário queria sair de casa toda hora, mas e a cláusula no contrato que obrigava um clube a comprar casas pro jogador? Cara, essa aqui é tão insana que eu achei que era fake news. Igual aquela suposta cláusula anti-mordida do Luizito Soares no Barcelona. Que falaram na época, mas não existia, era meme. Esse caso aqui... Como assim o cara não pode morder os colegas de trabalho? Não é normal aí na sua empresa? E eu tive que pesquisar umas 500 mil fontes pra acreditar, e mesmo assim ainda tô na dúvida, tá? Em 1996, um jogador chamado Giuseppe Reina assinou um contrato com o Arminia Bielefeld. Só que ele exigiu, por Ouvi contrato, falar. que o clube comprasse uma casa pra ele pra cada um dos seus 3 anos de contrato. Ou seja, 3 casas. Até aí tudo bem. Só que não foi especificado que tipo de casa. Quantos metros quadrados tem nessa casa que ele quer? 20, 30, 300, 3 mil? É um casebre ou é uma mansão? É uma kitnet ou um apartamento de 3 quartos? É uma casa lá em Bielefeld? Ou é lá na beira-mar de Floripa? Não estava especificado, e no contrato você tem que especificar, não tem jeito. Mas mesmo com essa dúvida, o Bielefeld foi lá e honrou o contrato e deu 3 casas pro cara. Só que foram 3 casas de Lego. Eu não tô brincando, os caras meteram o louco, né, e acharam que ia ficar por isso mesmo, cara. Eles pensaram que o jogador ia aceitar na moral 3 casas de Lego e ficar quietinho. Naturalmente o Reina foi pra justiça e processou o clube porque ele queria as casas dele, meu amigo. Aí aparentemente ele e o clube chegaram a um acordo, o Reina recebeu uma compensação financeira e ficou por isso mesmo. Mas assim, poderia ser pior, porque tu já viu o preço de um Lego hoje em dia? Uma casinha dos Simpsons lá é R$2.000, pô. Então o Lego é muito caro, né, cara? Eu lembro antigamente era um brinquedo acessível, né? Eu também, né? Meus pais que pagavam, né? Tinha 5 anos de idade. Né? Mas pelo tanto que eu tive Lego, eu imagino que não era caro, porque se fosse caro, meus pais jamais comprariam. Reina poderia revender as casas de Lego no OLX e certamente daria pra comprar pelo menos GTA 6. Quem aí tá ansioso pro próximo GTA, hein? Eu tô só por isso aí, cara, com o Play 5 ali esperando. Né? O que eu quero dizer com isso? Que o Bielefeld poderia ter feito algo muito pior. Poderia ter dado, sei lá, 3 casas no Sin City, que era o jogo da época, né? Eu achei essa história incrivelmente esquisita e não sei se eu acredito, tá? Porém, aparentemente aconteceu de verdade, então tá aqui no vídeo. Agora a gente vai pra outro caso curioso de quando o holandês Van der Vaart assinou com o Real Betis em 2015. Acontece que o Betis tem uma grande rivalidade com o Sevilha, são os 2 times da cidade ali. Portanto, o clube pediu pro Van der Vaart não usar chuteiras vermelhas em campo por causa dessa rivalidade, já que é a cor do rival.
rival, né? E eles não só pediram educadamente, por favor, senhor Van der Vaart. Não, eles ofereceram uma quantia em dinheiro que dá até pra comprar um sonho na padaria. 1.600.000 euros. Caraca. Toda essa grana só pra impedir que o cara usasse as cores do rival, é mole? Curiosamente, uns anos antes, o Van der Vaart tinha feito uma exigência muito semelhante. Quando jogava pelo Tottenham, a Nike mandou um novo par de chuteiras pra ele e ele disse que só realmente irritada pelo vermelho ser a cor do Arsenal, né? Por falar em bet, Cara, aqui eu torço pro Coritiba, né? A torcida pega muito no pé de quem usa vermelho. Já apareceram jogadores que usando chuteira laranja e já é uma encheção de saco, né? Por causa da rivalidade com o Atlético Paranaense, né? Não tem como, cara. Qualquer detalhe vermelho, a torcida do Coxa pega no pé. Não sei se tem contrato isso, mas tem na cartilha de boas maneiras, que eu sei que os jogadores recebem quando entram no clube. agora a gente chega nas cláusulas bizarras por motivos financeiros. Inclusive na torcida, quando alguém usa uma peça vermelha, a torcida começa a gritar: vermelho é pra zão, ão. Aí você imagina o que eu tô falando aqui, né? Você não é tão inocente assim. Recentemente, o Atlético de Madrid vendeu o jogador Rodrigo Riquelme pro Betis por cerca de 15 milhões e meio de euros. Só que no contrato, eles inseriram uma cláusula que obriga o Atlético de Madrid a comprar 50% de volta um ano depois. Aí tu fala, mas por quê? Não era só vender metade do jogador ali pela metade do valor? Pois é, mas o motivo é muito simples: mutreta financeira. Segundo o Marca, os clubes fizeram isso aí para que o Atlético de Madrid ganhe uma graninha extra no período fiscal da temporada 24-25 para ajudar a contabilidade do clube, para fechar as contas ali bem certinho, né? E aí vai retribuir o favor devolvendo uma parte do dinheiro na temporada seguinte para ajudar o Betis. É uma contabilidade criativa que honestamente deixaria os melhores contadores do planeta Terra, que são os do Chelsea, com inveja, né? E se tem uma coisa que o Chelsea gosta, é de gastar rios de dinheiro pra contratar jogadores. Mas e quando eles gastaram uma grana, uma bolada, milhões, pra não contratar um atleta? Pois é, não é mentira, se liga só o que aconteceu. Em 2024-25, o Manchester United emprestou o Sancho pro Chelsea. E lá, ele até jogou bastante em termos de minutagem, assim, né? Mas longe de encantar a torcida, a diretoria e o treinador. E assim os Blues decidiram não contratá-lo. Só que tem um detalhe: era daqueles empréstimos com obrigação de compra. Então, ao fim do período de empréstimo, eles eram obrigados a pagar cerca de 25 milhões para o Manchester United para ficar com o Sancho em definitivo, caso o Chelsea terminasse acima da 14ª colocação na Premier League. É óbvio que eles conseguiram isso aí com folga, então eles tinham que pagar pelo Sancho, mas resolveram não comprar. Só que se o contrato obrigava, eles não podiam simplesmente falar não. Eles tiveram que pagar uma multa, e a multa foi no valor de 5 milhões de libras. Mais de 30 milhões de reais só pra não contratar o Sancho, cara. Cara, o Sancho só deu certo no Borussia, né? Impressionante. Rodou, ninguém quer ficar com o cara, né? Depois que ele foi pro United, a carreira dele só foi ladeira abaixo. Não consegue se manter, não consegue fazer uma temporada boa, não consegue ser peça importante, não consegue nem ser o 12º jogador no clube. Cara, isso é vergonhoso. E a galera pagando milhões aí, o cara nessas transferenciazinhas aí, o cara já fez a aposentadoria aí da família dele, né? Se ele tivesse surgido ali no interior de Minas Gerais ali, se chamasse Robervaldo, será que iam dar tanta chance assim pra ele, pagar milhões pra esse cara? Pra mim ele era um cara muito rápido que acertava alguns dribles e nada mais. Pra mim nunca valeu tudo isso daí não. Teve temporadas boas no início, mas depois não tem mais justificativa pra você investir num cara desse. Eu nunca tinha visto disso. Imagina se ser tão ruim que alguém paga 5 milhões de libras pra não te contratar. Imagina como é que tá a cabeça do atleta, que um clube
torra dinheiro pra poder ter o privilégio de não ter que te contratar. É uma rejeição insana, né? E a gente fecha com uma cláusula que fazia muito sentido na época, mas que envelheceu muito mal. Quando o Barcelona contratou o Vitor Roque, o garoto estava torando no Atlético Paranaense, ele parecia o futuro do futebol brasileiro e um possível 9 para a seleção. A empolgação era gigante e o Barça não só investiu pesado nele, como desde o começo inventou que o Roque era conhecido como Tigrinho, e aí ficou Tigrinho pra lá, Tigrinho pra cá, tentando fazer esse apelido pegar pra dar personalidade pro jogador, uma jogada de marketing ali, tranquilo. Só que além de tudo isso, o contrato do Vitor Roque dizia que o Barça teria que pagar uma taxa de 1 milhão de euros pro Atlético Paranaense caso o Vitor fosse eleito bola de ouro. É complicado, né, amigo? Mas assim, na época fazia sentido. Imagina comigo, o The Rock chega no Barça, ganha espaço, aí quando o Leva se aposenta, ele vira titular do ataque, se transforma no 9 da seleção, ganha a Copa de 2030 sendo artilheiro, ganha a bola de ouro, porém, isso aí não passa de um sonho. Já na vida real as coisas foram muito difíceis. Cara, sou de aqui de Curitiba, né? Como falei, sou coxa branca. Vitor Roque, quando ele veio pro Atlético Paranaense, né? Acho que ele veio do Cruzeiro, bem novinho. Cara, quando ele começou a deslanchar, fazer gol, era um fenômeno, né? Depois foi pro Barcelona e caiu muito, mas essa questão de Tigrinho aí, ele comemorava assim, mas tipo, esse apelido aí não foi logo de cara não, demorou um tempão. E cara, vai saber como é que é o futuro, né? O cara chega lá no Barcelona e destrói. Não dá pra saber, né? 19 anos. Bom, pelo menos ele jogou lá, né? Fez alguns gols, tá bom já, mas pra bola de ouro, assim. Agora recuperou a boa fase no Palmeiras, né? Diferentes, né? Infelizmente, o Vitor Roque mal jogou pelo Barça, depois saiu emprestado e depois foi vendido pro Palmeiras, onde, plot twist, o contrato também inclui uma cláusula de bola de ouro. Exatamente, se o Tigrinho for bola de ouro jogando pelo Palmeiras, o Barcelona tem que pagar. Tranquilo? Agora eu te pergunto, Vitor Roque ganhar uma bola de ouro jogando pelo Palmeiras? Vocês sabem quantas bolas de ouro na história foram para jogadores atuando em solo brasileiro? Exatamente, 0. Com todo respeito ao Tigrinho e ao Verdão, isso aí é... Sonhar não faz mal a ninguém, não precisa pagar, é de graça. tão provável quanto Pedro Silveira ser o primeiro ser humano a pisar em Marte. Ah não, pera, putz, tinha esquecido que na real o meu contrato com o YouTube me impede de viajar pro espaço. Mas pelo menos ninguém pode chegar no meio do vídeo aqui e me substituir por outro apresentador. Seria bizarro, né? Mas você sabia que já aconteceu exatamente isso com um clube que no meio da competição saiu fora e botaram outro no lugar? Pois é, a gente contou sobre esse e outros casos bizarros nesse belíssimo vídeo que tá aparecendo por aqui, que vale muito a pena você assistir pra conhecer a história. Então é isso, Pedro, vídeo muito bom, parabéns aí Eurofute, sou fã do canal, sou inscrito e já tinha deixado o like assim que o vídeo apareceu pra mim aqui sem eu assistir. Parabéns aí, espero que tenha gostado dessas cláusulas bizarras, né? Eu imagino que tem muita coisa que nem vem a público, né? Que a gente nem imagina, né? Mas, parabéns Pedro, é isso aí. Mais um react aqui do Crônicas da Bola.